E hoje a gente vai falar de um assunto, ele é mais do que importante. Nós vamos falar sobre precificação. Gente, o que dá de errado de empresa aí, que não vai para frente por causa da precificação correta, não está, a gente não consegue nem listar. Mas antes eu quero me apresentar, né? Gente, eu sou a Adriana, sou proprietária da Sweet Taças, sou professora de sobremesas em taças. Compartilha a live aí, gente, que olha só, o que eu tô trazendo aqui é ouro. Inclusive, no meu curso Sobremesas que Encantam, a gente tem uma aula somente de precificação. É longe de mim aqui esgotar esse assunto, mesmo porque eu não sou especialista, eu sou empreendedora, né, de sobremesas e corri atrás, ó, é vídeo atrás de vídeo, errando até, né, amor, nas planilhas. E pensa numa coisa que dá trabalho, é fazer planilha. Então aqui vocês vão receber um ouro, entendeu? Um tesouro meu aqui. Aproveitem que a gente tá dando aqui de todo coração para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre precificação. E por que esse assunto é importante mesmo? Gente, precificação, até escrevi aqui, não escrevi, vou falar para vocês, né? Você saber precificar é fundamental para que o seu negócio prospere, para que o seu negócio dê certo. Muitas pessoas se iludem achando que estão precificando corretamente. Lembra do tal multiplicar por 3 ou multiplicar por 2? Isso ainda existe no nosso meio e são práticas, né, que totalmente erradas, que realmente você não consegue trazer uma realidade do valor do seu produto. E você tem que saber o seguinte: primeira coisa, quando você precifica corretamente, você se dispõe a fazer isso, você está valorizando o seu produto e não entregando o seu produto de qualquer forma, né? Porque principalmente no ramo da confeitaria, em sobremesas, bolos, as pessoas não têm a tendência de não valorizar. Sabe por quê? Porque existem muitas confeiteiras que vendem o seu produto com a precificação errada. E aí a pessoa fala: puxa, mas a Beltrana vende um produto similar ao seu, cuidado com isso também, tá? Mas isso é assunto para outra live. Um produto similar ao seu, bem mais barato. O que você faz diante disso? Você respira fundo e fala assim: não, mas não mais não. Você fala, respira fundo, e a pessoa vai escolher entre comprar o seu produto e comprar o produto ali da esquina. Mas você não vai abaixar o seu preço por causa disso, porque você está precificando, e a partir de hoje você vai precificar corretamente o seu produto. A partir de hoje sua sobremesa vai sair com preço certo, tá bom? Mas também, gente, lembrando o seguinte: precificação é um assunto muito extenso, muito complexo. Aqui a gente vai dar algumas dicas, algumas noções que você já vai conseguir olhar e vai falar: puxa, realmente estou errando nisso. Já vai conseguir implementar aí uma precificação correta para o seu produto. Mas longe de mim esgotar esse assunto, tá? Existem profissionais para precificação, cursos de precificação por aí. Lembrando que no meu curso nós temos aulas sobre isso. E não só aulas, mas as nossas planilhas, né, amor? Que a gente disponibiliza para as nossas alunas. Mas vamos lá, pessoal. Como eu falei, qual é a importância, né? Você precificar corretamente o seu produto vai te fazer permanecer no mercado, porque você vai conseguir se manter no mercado, fazer os ajustes que você vai precisar ajustar, aumentar quando você precisar aumentar, diminuir o preço quando você puder diminuir. Então você tem que saber aí quantos por cento você tem de lucro em cada produto que você vende, e isso você só consegue se você precificar corretamente. Necessariamente, para que você precifique corretamente o seu produto, você precisa agregar no seu custo, né, do seu produto, essas despesas, as fixas e as variáveis. E o que são despesas fixas? As despesas fixas são todas as contas a serem pagas mensalmente pela empresa sem que os valores sejam alterados. Elas não têm relação com o produto vendido necessariamente. Elas não aumentam nem diminuem. Por exemplo, o aluguel ele é o mesmo todo mês? Sim, né?
Claro, às vezes existe um reajuste, mas é um reajuste ali anual, né? Então, elas não deixam de ser fixas porque existe um reajuste anual. Porque elas têm ali o mesmo preço todos os meses, o mesmo valor todos os meses. Telefone, internet, funcionários, quando você tem funcionários e o funcionário tem salário. O seu próprio salário, ele é uma despesa fixa. Já as despesas variáveis, elas são aquelas que não possuem uma previsão absoluta dos gastos. Mensal, você não sabe dizer exatamente quanto que vai ser o valor daquela despesa, porque o consumo, ele varia todo mês. E a alteração, inclusive, está ligada ao volume de encomendas. Por exemplo, água, ela varia o preço todo mês, o valor todo mês. Luz, que mais? Gás, transporte, material de limpeza, descartáveis. Depende da sua produção que você vai produzir, né? Quanto que eu vou gastar de luvas? Quanto que eu vou gastar de sacos de confeiteiro por mês? Depende da minha produção naquele mês, né? Se eu for produzir muito, eu vou gastar muito mais do que eu gastaria, né? Enfim, cada mês vai variar esse preço. Isso são despesas variáveis. E como que você calcula aí? Na verdade, eu vou falar sobre o cálculo dessas variáveis, porque aqui as despesas fixas você consegue simplesmente somá-las, né? E que você vai encontrar o valor delas. Mas as despesas variáveis, como elas são variáveis, elas mudam mês a mês, você vai precisar fazer o quê? Uma média. Ou pode ser uma média semestral, né? De 6 meses, ou uma média anual aí de 12 meses. E agora nós vamos tratar aqui da diferença entre lucro e margem de lucro. O lucro é quanto que eu faturei em cada produto. Já a margem de lucro é o lucro bruto dividido pela receita total da empresa. Vamos lá, vou explicar melhor. A margem de lucro, ela é sempre expressa em porcentagem, ela não é expressa em números, né? Então, basta multiplicar o resultado ali do seu lucro que você obteve pela receita da empresa por 100, que aí você vai encontrar. Vamos supor que, tô até lendo um exemplo, vamos supor que a sua empresa faturou aí 20 mil reais no mês, e você teve de custo no mês 7 mil reais. Aí o que você vai fazer? O lucro é 20 mil menos 7 mil, quanto que você faturou menos o custo. Então, o seu lucro foi 13 mil. E aí, como que você vai alcançar a sua margem de lucro? Saber a sua margem de lucro. Você vai pegar os 13 mil, vai dividir por 20 mil, que é o seu faturamento, e vai multiplicar por 100. E você vai achar 65%. Então, você teve de faturamento naquele mês 65%. Isso é um ótimo faturamento, né, amor? É uma margem de lucro muito boa. É uma margem de lucro maravilhosa. E agora nós vamos falar aqui sobre o que é ficha técnica. Ficha técnica na verdade, é a tabela ou a planilha onde você vai destrinchar todos os seus gastos, todos os seus produtos. Ali, na verdade, tudo que... Vamos supor aqui, você pode fazer várias fichas técnicas, tá? Matéria-prima, você pode fazer uma ficha técnica da sua matéria-prima. E como que é isso? É tipo uma tabelinha mesmo. Entendeu? Aí o que vai conter aqui? O ingrediente, a quantidade que vem naquela embalagem e o preço daquele produto. Então vamos supor, leite condensado, ele vem 395 gramas. E ele custa aí quanto, amor? R$8. 8, 9. Creme de leite de caixinha, né? Ele tem 200 gramas e ele custa aí R$4. Entenderam? Isso aqui é uma ficha técnica da sua matéria-prima. E aí você vai fazer várias fichas técnicas.
Você vai fazer a ficha técnica da sua receita, vai fazer as fichas técnicas ali das suas despesas fixas e variáveis. Então, isso é uma ficha técnica, isso aqui é importante. E onde você vai fazer? Você pode fazer manualmente em um caderno? Pode, mas dá muito mais trabalho. Se você tem o recurso de usar uma planilha do Excel, é muito mais interessante você usar a planilha do Excel para você fazer a ficha técnica, porque isso aqui, gente, a precificação, ela não é algo estático, não. A precificação, ela é algo variável. Porque sempre assim, de tempos em tempos, os preços estão mudando, tá tendo reajuste na matéria-prima, reajustes nos serviços, né, fornecidos que a gente precisa utilizar, como água, luz, gás, aluguel, enfim, tudo isso. Então a precificação não é estática. Você vai ter que sempre, pelo menos aí de 6 em 6 meses, já dar uma olhada aqui, ver se você tá no caminho certo aqui da sua precificação, entendeu? Então, você precisa, eu sugiro que você utilize essa planilha no Excel. Corre atrás aí para você conseguir fazer essa planilha para ficar mais fácil o seu dia a dia no seu negócio. Okay? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, para você começar a precificar corretamente, você vai anotar todas as suas receitas. E aí você vai anotar a quantidade, entendeu? De cada matéria-prima que você usa para fazer as suas receitas. E você vai anotar quanto tempo você leva para fazer, por exemplo, uma taça. Eu calculo que eu levo mais ou menos para deixar, se eu for fazer só uma taça, uma única taça, eu calculo aí umas 2 horas. Rápido, né? Você vê como é um produto prático para você trabalhar. Em 2 horas eu consigo fazer uma sobremesa, mesmo que ela tenha aí muitas camadas, e entregá-las montadas. Claro que aí eu vou precisar de usar o ultra, precisar de usar o freezer. A gente precisa de mais tempo por causa para os cremes, para os preparos chegarem na consistência e na temperatura correta. Mas para eu fazer todos os preparos, é mais ou menos 2 horas que a gente leva. Então você vai precisar anotar todas as suas receitas. Isso aqui, gente, é o seu tesouro. As receitas, elas são o seu tesouro. Você tem que ter todas anotadas, não dá pra você ficar guardando na sua cabeça porque você vai esquecer. A gente tem mais de 20 taças. Imagina, eu não consigo decorar a quantidade de cada produto que vai na taça. Então eu tenho que ter tudo isso anotado bem direitinho para eu não me perder, tá bom? Então, feito isso, anotei todas as minhas receitas, quantidade de cada coisa. Vamos começar aí a fazer a sua ficha técnica da sua matéria-prima. Você já sabe tudo que você leva para fazer as suas receitas, já sabe tudo. Então você vai fazer aqui a ficha técnica das suas matérias-primas, tá? Então você vai colocar aqui ingrediente, quantidade que vem na embalagem de cada ingrediente e o preço. Então leite condensado, 395 gramas, R$8. Creme de leite. É o creme de leite de caixinha. Por quê? Porque existe variação nos valores. O creme de leite de caixinha, de latinha, do creme de leite fresco. Então você tem que ser bem específico, tá? Tem que ser bem específico com tudo que você anotar. Principalmente se existe esses produtos nas suas receitas. Eu uso tanto nas minhas receitas, eu uso creme de leite de caixinha quanto creme de leite fresco. E o creme de leite fresco, o valor dele é muito superior ao de caixinha. Por exemplo, uns 800 gramas de creme de leite fresco, ele custa R$20. Então é bem diferente do preço, tá? Ó, creme de leite de caixinha 200 gramas, R$4. Creme de leite fresco, 800 gramas, R$20. Aí aqui você vai fazer a sua ficha técnica, tá bom? Com toda a sua matéria-prima. Terceiro passo, o que você vai fazer?
Aí você vai fazer também aqui outra planilha. E aqui você vai calcular o que, pessoal? Suas despesas fixas e também suas despesas variáveis. Aluguel, internet, condomínio, salário. Então, tudo isso você vai anotar aqui. Entendeu? Aí você vai anotar aqui o valor do mês e o valor, certo? Então, custa tanto, custa tanto. Nas variáveis, você vai ter que fazer, antes de você chegar e fazer a planilha, você vai ter que fazer um cálculo antes. Você vai precisar pegar e fazer uma média. Deixa eu trazer para cá, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Olha só. Você vai precisar fazer uma média das suas despesas variáveis. Vamos fazer aqui a média de 6 meses, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Deixa eu colocar mais uma aqui. Então, aqui, como que vai ser isso? Eu vou fazer a média aqui da luz. Então, luz, certo? Isso aqui equivale a um mês. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa luz aqui custou 10 reais. No outro mês, 15. No outro mês, 9. No outro mês, 20. No outro mês, 30. No outro mês, 15. Aí você vai somar todos esses números aqui. E depois você vai dividir por 6. E aí aqui você vai achar uma média. Entendeu? Você vai achar uma média desses 6 meses. Então, aí aqui você vai colocar luz. Aí você vai colocar aqui a média do mês de luz é 15 reais. Lógico que não é, né, gente? Nem, na verdade, aqui. Isso aqui é um mês, né? Um mês e aqui o valor. A luz, a água, o gás, os descartáveis. Aí você vai achar aqui a média disso aqui. Achei a média disso aqui. O que eu vou fazer? Depois que eu já achei o valor, eu vou somar todos esses valores aqui. Somar todos os valores. Então, deu um valor aqui de custo fixo. E vou somar todos esses outros valores aqui, que são os custos variáveis. Então, aqui, ó, eu vou somar os custos fixos mais os custos variáveis. Entenderam? Fiz todo aquele processo de ficha técnica que eu já expliquei para vocês. Somei todos os meus custos fixos: aluguel, condomínio, internet, salário. Cheguei lá um valor mensal. Dividi esse valor mensal por 30 para eu chegar ao valor de um dia. Dividi esse meu um dia por 24 para eu chegar ao valor de 1 hora. Eu levo mais ou menos 2 horas para fazer a minha sobremesa. Então, eu cheguei ao valor de 2 horas. Só que eu tenho que transformar esse valor de 2 horas em porcentagem. Como é que eu vou transformar o valor de 2 horas em porcentagem, gente? Eu tenho que dividir esse valor aqui, fazer uma regra de 3 desse valor com o custo da minha sobremesa. E normalmente eu faço com a média do custo da sobremesa. Eu não faço uma por uma. Então, assim, a média das sobremesas custa, vamos supor, 20 reais. Então, eu achei aqui, fiz uma regrinha de 3. Desse valor com a média, eu achei aí uma porcentagem de 20%. Então, esse valor aqui, ele equivale a 20% do valor da minha sobremesa. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essa porcentagem mais o custo da minha sobremesa, do custo do preparo, que só envolve o preparo. Aqui, ó, só tem os ingredientes, quanto que eu gastei, a quantidade de cada ingrediente e quanto custou. Então, esse valor aqui, ele só envolve o valor de cada preparo desse aqui, entenderam? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse valor
mais a porcentagem, que vai dar aqui, no nosso exemplo, R$40. No curso das sobremesas que encantam, a gente entrega a planilha automatizada para as alunas. Então, elas só vão precisar mudar ali o valor dos seus produtos, da matéria-prima do local onde elas moram. E também ali o valor do aluguel, do condomínio, da luz, né? Cada um na sua própria realidade. Cada um dentro da sua realidade. Mas esses cálculos, eles estão prontos e automatizados. Terminando, gente, olha o que acontece. Nós já achamos o custo fixo mais o custo variável e achamos o quê? A porcentagem disso aqui. Achamos o custo do produto, que é só a soma de cada ingrediente, de cada receita. Achamos o custo do produto, somamos esse valor com esse e chegamos ao custo real do meu produto. Custo fixo mais custo variável igual a tantos por cento. Custo do produto igual a tanto. Somei esse com esse, cheguei ao custo real do meu produto, ok? Depois disso aqui, o que eu vou fazer? Agora que eu cheguei ao valor real do meu produto, que eu vou fazer o quê? Eu vou somar o meu lucro pretendido. Então, custo, vamos supor que aqui é R$40, tá? Custo real do produto mais o meu lucro pretendido. Qual, Adriana, que deve ser o lucro? 10, 20, 30, 40, 50, qual o melhor? Isso aí é você quem vai decidir. E isso também, você deve levar em consideração algumas variáveis. Onde você mora. Você deve fazer uma pesquisa de mercado. Quanto custa mais ou menos o seu produto no mercado? Você deve avaliar o seu público-alvo. Para quem você vende? Eu vendo para um público com poder de compra maior. Então, você pode agregar mais valor aí, entendeu? Gente, e aqui tem uma observação, tá bom? Porque isso aqui varia de cada pessoa. Adriana, e a embalagem? Onde você coloca? Quando que você soma o valor da embalagem aqui? Cada confeiteira faz de uma forma. Como eu vendo sobremesas em taças, eu não coloco nenhuma margem de lucro, nenhuma porcentagem em cima da taça que eu vendo. Eu simplesmente repasso a taça para o cliente. Essa foi uma decisão com preço de custo. É óbvio que eu embuto o preço de custo na minha sobremesa, né, gente? Porque não existe, as pessoas falam, mas é só a pessoa devolver. Primeiro, são taças de acrílico, a maioria. Claro que a gente vende taças de cristal, mas a taça de cristal já a pessoa compra para ficar. A taça de acrílico, ela é frágil, ela pode ser arranhada. E imagina a logística para o cliente vir me devolver essa taça de acrílico. Não existe. Então, você precisa embutir o preço das suas taças na sobremesa. Eu simplesmente somo o preço de custo. Eu não agrego nenhuma porcentagem em cima. Por isso que eu somo no final. Algumas confeiteiras, elas somam antes. Então, onde que seria o momento de você somar o preço do custo da sua embalagem? Seria aqui, ó, seria antes aqui, no custo do produto. Então, você somou lá receita, o valor de cada receita, né? Aí você vai somar ao final, você chegou aqui no custo do produto, aí você soma aqui a embalagem, entendeu? E aí você vai acrescentar todas as porcentagens em cima. Mas aí o que acontece? Provavelmente o seu produto vai ficar muito caro para chegar no destino final. Por isso que eu só coloco o valor da embalagem depois. Essa é uma prática minha da minha empresa, tá? Então, voltando aqui. Custo real do produto mais lucro pretendido. Qual vai ser o lucro pretendido? Você vai precisar analisar as variáveis de onde você mora. Você vai precisar analisar quanto
que é cobrada a sua sobremesa no mercado, sobremesas similares à sua, quem é o seu público-alvo, se é um público que tem um poder de compra maior ou menor. Então você vai ver, puxa, para esse público aqui eu posso colocar 80% que eles vão comprar. Para esse público aqui, que é um poder de compra menor, então eu só posso agregar aí 50%. Entenderam? Vai depender. Aí como que você vai fazer esse cálculo? Custo real mais lucro pretendido, que vai ser como? R$40 mais 80%. Pode ser, eu falo que, assim, eu sugiro que seja a partir de 30%, viu, gente? Menos do que isso é muito pouco para você lucrar, né? Então, assim, a partir de 30% até mais de 100%. Tem taças que a gente vende aí mais de 150%. Porque essa porcentagem também vai variar de cada sobremesa. Cada sobremesa tem um valor. Não tem como você achar que cada sobremesa você vai ganhar a mesma porcentagem. Lógico que você vai igualar os valores para ficar mais fácil na hora de você vender. Por exemplo, você pode fazer assim, receitas tradicionais, brigadeiro, casadinho, torta de limão, torta de maçã, tarará. Você vai cobrar ali, vamos supor, R$120 a sobremesa de 1 quilo. Você colocou todas no mesmo preço. Porém, cada uma delas tem uma margem de lucro diferente. Tem uma que eu faturo 50, outra que eu faturo 60, outra que eu faturo 40, outra que eu faturo 80. Entenderam? Então, porque isso existe essa variação. Mas qual é o mínimo que é interessante para você? Para mim, menos do que 30% já não é interessante para mim. E depende bastante, entendeu? Um lucro legal, gente, a partir, assim, um lucro que você vai estar, poxa, estou faturando bem. Isso aqui é interessante quando você vai vender por volume. Quando você vende muitas, você pode chegar nesse lucro aqui. Mas seria interessante 70, é um ótimo lucro, 60 também, 80. Né? E tudo isso é possível você conseguir esse lucro com venda de sobremesas. É um produto muito lucrativo, muito rentável, né? E como o Alexandre falou, no nosso curso Sobremesas que Encantam, eu entrego as planilhas prontinhas, só para as alunas colocarem ali os valores referentes à sua realidade ali na cidade onde elas moram, aos preços dos insumos, enfim. Depois, gente, que eu achei aqui o valor, 40% mais 80 dá quanto? R$40 mais 80%. R$40 mais 80% deu R$72. Aqui eu ainda não somei o valor da minha embalagem. A minha embalagem envolve caixa, sacola, tags, adesivos. Vamos supor que R$72 mais R$20 de tudo isso, né? Então, qual é o preço mínimo que eu vou vender as minhas sobremesas? Aqui para eu ter uma margem de lucro aqui de 80%, que foi a que eu escolhi. 70, 80, R$92. R$92. Entenderam? Gente, vocês deu um amor para ficar claro aí, assim, para vocês terem uma noção do que foi? Nós chegamos aqui ao preço final. R$92, eu já incluí custos fixos, custos variáveis, custo do produto, mais lucro pretendido e mais as minhas embalagens. Tudo. Aí você tá precificando corretamente o seu produto. Se você se mantiver fazendo dessa forma, você não vai ter problema para fazer a precificação e nem problema para manter o seu produto no mercado. Você sabe, por exemplo, que você tem uma margem aqui de 80%. Aí se chega aqui um cliente e fala assim, Adriana, eu vou fazer uma festa na minha empresa e eu gostaria de comprar algumas sobremesas com você. Você poderia ver um preço maior, levando em consideração que eu vou comprar um volume maior de produtos? Aí eu vou dizer, lógico, né? Claro. Então eu posso aqui,
trabalhar, por exemplo, eu posso falar assim, não, tudo bem, então vamos aqui. Mo, quanto que fica aí? 40 mais 60%. 64 mais 20, que são as embalagens que eu somo no final. 60, 80, 60, 70, 80. Ah, por exemplo, você poderia vender de 92 por 80 reais, para você ter uma margem mais ou menos de 60%. Entenderam? Então, gente, você precisa saber isso aqui, a porcentagem. E é isso, amor. Mais alguma coisa? O que você acha? Alguma dúvida? Desconto, né? Quando a pessoa vai dar o desconto, ela sabe exatamente quantos por cento que ela tá. Gente, é importante, por exemplo, uma coisa que eu não falei, porque são muitos detalhes esse negócio de precificação. Aqui eu tô calculando o 1 quilo, tá? 1 quilo do produto. Isso é muito importante você saber. Então, quanto que é a quantidade desse produto. Então, a minha taça de 1 quilo, né? E quanto que eu sei? Quando eu tô ali fazendo as quantidades do meu custo do produto. Eu tô calculando a taça de 1 quilo. Então, eu sei que 1 quilo custa isso aqui, ok? É isso. Lembrando que no nosso curso, essas planilhas, elas são automatizadas. Você não tem que ter trabalho nenhum, não tem que pensar nada. E qualquer dúvida é só falar comigo também, né?